Bom, é incrível também as mulheres que compartilharam seus corações com nós hoje. Muito obrigada. Eu aprecio muita humildade e a coragem delas para falar das suas vidas para nós. Também quero desafiar cada um de nós para abrir nossos corações hoje, para ver o que Deus quer que você ouça hoje. Porque foi Ele, espero que vocês entendam que foi Deus que trouxe aqui hoje. Não é um grande palácio, a gente não é ninguém incrível, mas Deus está usando esse tempo para trazer você para ouvir uma mensagem dele. Então eu quero que vocês abrem seus corações. Quando vocês receberam o convite tem um monte de promessas. Vocês receberam o convite? Um convite bem lindo feito por Michele? Bom, esse convite está cheio de promessas. As promessas de descanso, a promessa de te abençoar, de nunca te decepcionar, de fortalecer você, de responder suas orações e sempre estar com você. E a promessa mais incrível de todas, que Deus sempre vai amar você. Será que isso é Deus para você? Isso é Deus para você hoje? Como que é isso? Ou sua vida está cheia de estresse, sentindo triste, fraca, porque suas orações não passam além do teto. Será isso também? Você se sente amada ou valorizada hoje? Sabe, tem 3 coisas que as mulheres mais temem. Número 3, câncer à mama. Número 2, é doença, né? Câncer à mama. Número 2, divórcio. Ficar abandonada, ser rejeitada. E número 1, a coisa número 1 que as mulheres temem mais é perder um filho. Deus quer encher seus corações. Deus quer encher tudo, os dores que você tem. E Ele tem uma promessa por cada uma dos temores que você tem. Vamos para a passagem que vamos estudar hoje. Se você tem uma Bíblia, ou se não, pode ver com uma amiga aí do lado. Vamos para Lucas 8. Lucas 8. E vamos ler sobre a mulher que tinha uma doença por muitos anos. Vamos ler Lucas 8, versículo 42, a segunda parte do versículo 42. Diz assim: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E gastará tudo que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou no bordo do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim? Eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vindo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Eu penso que essa passagem pode ser muito pessoal, se você deixa que seja pessoal para você. Eu não sei como vocês lidam com sua menstruação mensual. É muito chato, na verdade. Mas pense agora lidando com isso por 5 semanas. Agora 5 meses. Agora pense em 12 anos. Ok. Então, é junto mesmo. 12 anos. Esse tempo era muito intenso para ser uma mulher naquele tempo. Ela não tinha as conveniências que a gente tem hoje. Nem tinha lavador, então imagina. 12 anos com esse negócio.
Agora, eu penso nos outros problemas que ela pudesse ter de saúde. Eu acho que por causa de sangrar tanto, ela era anêmica, pouca energia, cansada sempre, né? Nessa cultura, se você estava menstruada, isso significava que você não era pura. Era declarada impura nesse tempo. E você não podia tocar em ninguém. E ninguém podia tocar em você. E se você tocasse alguma coisa, então isso era declarado impuro. Em algumas outras culturas também, eles até mandavam você embora até você terminar tudo. E depois disso, você tinha que oferecer um sacrifício para ser declarada pura de novo. Isso é realmente chato. Eu estou muito agradecida de estar aqui hoje. Com as lavadoras, com tudo. Essa mulher, se nós pensamos, essa mulher tinha muita dor no coração. Ela estava sozinha, frustrada. E também diz que ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha buscando uma resposta, uma cura. Talvez você tenha uma doença hoje. Talvez você tenha gastado muito dinheiro em médicos buscando algo. Jesus sabia a dor verdadeira dela. E o vazio verdadeiro dela era uma dor espiritual. Tinha um sangramento espiritual que estava acontecendo com o coração dessa mulher, que Jesus conseguiu identificar. E ele sabia que ela estava procurando encher o vazio que ela tinha no coração dela. E só Deus pudesse fazer isso. Que incrível foi que ninguém tocava nela e ninguém dava nem 5 segundos para ela. Mas ela conseguiu suficiente fé para ir até Jesus, decidir que indo até ele pudesse fazer uma diferença nela. Eu espero que hoje vocês, depois de ter escutado as mulheres que falaram e abriram até sua alma com vocês, para vocês se relacionarem e escutar a promessa que Deus trouxe você aqui para ouvir. Não é fácil ficar aqui na frente, né, e falar o que as nossas amigas falaram hoje. Eu aprecio muito a humildade delas. A vida é difícil e a vida tem dor. Porque pessoas machucam pessoas. Nós nos machucamos uma a outra. Então tem dor. Esta mulher foi levada a se ajoelhar na frente de Jesus por causa da doença que ela tinha. E não só por uma semana, nem um mês, nem por um ano. Nós estamos falando de 12 anos de sofrimento dessa mulher. 12 anos. Quando eu penso no sangramento que eu tenho feito na minha vida, tem vindo em várias diferentes formas. Eu nasci em Bogotá, Colômbia. Mas quando eu tinha 2 meses, meus pais saíram dali e foram para os Estados Unidos, onde eu cresci. Então, quando as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu falo que sou América Latina. Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha, uma mais nova, e um irmão que é caçula. E quando eu era jovem, mais ou menos jovem, eu sou meio jovem agora, mas mais jovem, eu era muito ambiciosa e muito determinada a conseguir as coisas da minha vida. Então, é uma idade muito jovem, eu comecei a trabalhar como modelo. Eu fiz catálogos, comerciais, desfilei nas passarelas. Minhas amigas foram elas que trabalhavam como modelo comigo. Meus amigos também eram homens e mulheres que tinham negócios, que iam atrás das coisas, que tinham faculdade, estudos, que não estavam assim só ficando em casa fazendo nada. Eu não gostava disso. Eu estava fazendo, então meus amigos também iam fazer. Então eu fui para a faculdade, eu me formei como designer dos interiores. Logo depois de terminar a faculdade, consegui um trabalho em uma firma de arquitetura muito prestigiada. Eles faziam grandes projetos e era a firma maior da minha cidade. Estava fazendo bastante dinheiro para uma menina de 23 anos. Faz 15 anos atrás era bastante. Hoje não sei, mas
Nesse tempo era. Eu passava as noites saindo para restaurantes lindos, caros, indo para clubes, baladas. E o tempo inteiro que eu estou vivendo assim, desse jeito, na minha mente estou pensando, em algum momento eu vou ser importante. Em algum momento eu vou ser valorizada. Porque eu acredito que eu tentei de tirar meu valor das coisas que eu fazia, quem eu conhecia, quanto dinheiro eu tinha, se eu estava formada ou não, onde eu ia. E essas coisas eram importantes, não eram? Isso que todo mundo fala para mim. Eu também me vestia de uma maneira muito provocante. Eu jogava com os sentimentos dos homens, que eu me pedia sair com eles, eu jogava com os sentimentos deles. Eu era muito infiel a todos eles. E meu sangramento continuava. Uma noite eu conheci um rapaz, e logo depois de conhecer ele, começamos a namorar. Aí eu pensei para mim mesma, eu vou ser pior a ele, eu vou tentar de tudo para fazer funcionar esse relacionamento, porque eu realmente amo ele. Eu pensava, né? Eu pensava que eu amava ele. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente ficou de noivo. Ficamos noivos, aí comecei a planejar o casamento. Eu anunciei para minha família, mandei um anúncio lá para minha família, guardem uma data em setembro, porque eu vou casar. Eu estava bem animada ainda assim. Mandei um anúncio para todo mundo. Aí eu pensei, nossa, está tudo indo super bem, exatamente como eu pensei. Agora estou de noiva, estou fazendo todas as coisas bem, eu fui para a escola, me formei, tenho um noivo, ele é empresário, é piloto, tem sua própria empresa, tem seu próprio avião. Nossa, eu estou bem direitinha nos meus horários, né? Porque eu tinha um plano para a minha vida, estava cumprindo e eu estava nos horários certos. Aí eu saí comprar meu vestido de noiva, bem lindo. E sabe, cada vez que eu estava fazendo decisões para planejar meu casamento, eu ficava mais infeliz. Deveria ser o oposto, né? Mas eu ficava mais infeliz. E meu sangramento continuava. Enquanto que eu estava de noiva, eu comecei um relacionamento com outro homem. Eu estava envergonhada e confusa. Eu não queria ninguém saber. Eu tinha muita vergonha das coisas que eu estava fazendo. Mas eu não conseguia parar. Então, aos 24 anos, eu me encontrei sendo a mulher oposta que eu sempre tentei ser. Eu pensei que eu ia ser uma pessoa... Eu pensei que eu estava em caminho para ser exitosa, alcançar meus alvos que eu tinha colocado, que minha vida estava tudo baixo controle. Mas, em vez disso, eu tinha me tornado uma mulher impura, que me levou a ser imoral, e a imoralidade me levou a ser infiel. Nesse tempo, eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre Deus, né? Quando você está bem confusa e não sabe o que fazer, aí você começa a pensar, tem que ter alguma coisa além do que eu estou fazendo, porque isso não pode ser tudo. Não pode ficar, como falam aqui, pisando na bola. Eu tinha 10 bolas, tu está pisando todas elas. Então, eu acho que não pode ficar assim a vida. Você tem que procurar alguma coisa para te segurar e dar direção. Eu usava as pessoas também. Eu usava as pessoas para chegar ao lugar, ao nível que eu achava que eu precisava estar. Eu era super egoísta e muito focalizada em mim mesma. Eu era uma hipócrita. Minha vida era assim. Meu coração era assim. Então eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre Deus. Sabe, eu tinha ido para a igreja, não que eu nunca tinha ido para a igreja. Eu tinha ido para a igreja e conhecia um pouco de Deus. Mas eu não sabia o que era realmente amar a Deus com todo o meu coração, minha alma, minha força, minha mente. Eu não sabia o que era isso. Também não sabia o que era realmente dar minha vida para o meu próximo. Eu estava muito focalizada no meu próprio desejo, meus próprios alvos, minha vida. Como que eu vou conseguir pensar nessa direção? Minha vida precisava de muita direção.
E agora comecei a entender, bom, nesse tempo, comecei a entender que eu não sabia nada. Porque até então, eu pensava que eu tinha todas as respostas de tudo, né? Não, eu preciso isso, não, eu preciso fazer isso, não, eu tenho... Eu não sabia nada. A única coisa que eu realmente sabia era que Deus era o único que podia tirar-me do ciclo vicioso que estava cheio de imoralidade, egoísmo e engano. Me fazia sentir muito suja. E meu coração seguia sangrando. E meu vazio crescia mais e mais. Profundamente no meu coração crescia um egoísmo muito forte, que tinha muito pouco consideração pelas outras pessoas. Eu era insegura e constantemente estava tentando ser outra pessoa. A pessoa que eu pensava que outras pessoas vão valorar. Assim, eu sou assim, então eles vão pensar que eu sou legal, que sou importante, que eu sei, que eu... sei lá. Eu estava correndo atrás do vento, como fala Eclesiastes. Então, agora eu estava com 24 anos e ninguém sabia dos meus segredos obscuros e sangrentos. Cada decisão que eu tinha feito era para procurar algum tipo de valor. Para que as outras pessoas pudessem falar, nossa, ela fez todas as coisas bem direitinho. Nossa, ela foi bem planejada, teve êxito. Porque eu pensava, isso vai ser a cura do meu coração. Mas meu coração estava cheio de dor que estava ali por causa das decisões que eu tinha feito na minha vida. Agora eu quero que vocês pensem, como você vê seu sangramento? Como está seu sangramento hoje? Talvez você tenha êxito, mas não satisfeita. Talvez você é viciada com alguma coisa. Sabe, o número maior das pessoas viciadas são as pessoas viciadas nas drogas de receita. E é muito triste ver como os médicos dão receitas de antidepressivos como bala para as pessoas, para as mulheres também. Muitas mulheres, as vidas delas têm sido ruinadas por procurar drogas, marihuana, álcool, sexo, pornografia, para poder lidar com talvez as decisões que ela tem tomado, o seu próprio dor, ou os segredos que ela tem no coração, que não quer que ninguém saiba. E os horóscopos? Você está ansiosa de ver seu horóscopo todos os dias? Isso te guia? Você toma decisões baseado nisso? Sabe, eu vejo isso no metrô. Eu vejo no metrô, né? Você vê as pessoas aí olhando, lendo, como se fossem palavras divinas. Você, pense se vocês idolatram seus filhos, ou seu marido, ou sua carreira, ou você mesma. Se você passa tempo pensando, pense na coisa que você mais passa tempo pensando, que mais tem sua paixão, seu coração, sua energia, seu zelo, seu tempo, seu dinheiro. Se você tem alguma outra coisa, ou seja, se você pense na coisa que você pensa mais, isso é seu ídolo. E se é qualquer outra coisa que não seja Deus, você, minha amiga, está sangrando também. Deus nos oferece esperança e Ele pode mudar isso de nós. Deus pode mudar seu coração para você ser a mulher que Ele te criou para ser. Deus oferece esperança, passe o que for, sempre. Talvez você está divorciada e você sente dor, está ferida, está com raiva, e essa raiva tem se tornado amargura, e essa amargura tem entrado no coração. Sabe, em Hebreus 12 fala que a amargura contamina a muitos e causa a você perturbações, problemas nos relacionamentos. E se você não faz o trabalho espiritual
para tirar essa amargura do seu coração, você sempre vai ter problemas nos seus relacionamentos. Porque a amargura é como um veneno que você toma esperando outra pessoa morrer. Não funciona. Nunca funciona. A gente pensa que funciona porque sentimos justificadas em sentir amargura. Mas nunca funciona. Pense no seu sacramento. Como você vê hoje? Você tem machucado você mesma ou outros? Até nós nos abrir nosso coração e fazer o trabalho espiritual para parar o sangramento do nosso coração, nunca vamos apreciar e entender a glória que é o perdão de Deus. É um presente muito grande que Jesus nos dá a pé da cruz. Em Eclesiastes 3:11, fala, e o plano de Deus, ele tem marcado seu coração. Ele tem marcado seu coração com um vazio que Deus colocou. E só Deus pode encher esse vazio. E não importa se você acredita nisso ou não. Não importa se você acredita em Deus hoje ou não. Você tem um vazio. E só Deus pode encher esse vazio. E Ele quer encher esse vazio com um relacionamento com Ele, com o Criador do Universo. Que é só Ele que tem todas as respostas para nós, todos os dias. Nós somos criadas na imagem de Deus, né? Então, nós temos uma sede espiritual. E nossa alma tem um valor eterno. É muito difícil, a gente não pensa em termos de eternidade hoje. Porque vivemos numa geração tudo rápido. Tudo gratificante e rápido. Eu quero agora. Comida rápida, metrô rápido, não quero esperar. Muito tempo, né? Mas Deus, nós queremos tudo conveniente e tudo cômodo. Se eu tenho que trabalhar, sofrer alguma coisa, não quero. Né? Principalmente mulher. Mas Deus não trabalha assim. Deus não é assim. Se você é uma cristã hoje, Deus está chamando você para negar sua natureza pecaminosa e perseverar quando as coisas ficam difíceis. Ainda se você é uma cristã hoje, você começou a sangrar de novo? Você está se conectando com Deus ou você está se sentindo triste ou ferida? E por causa dessas feridas, amarguras, tem se afastado de Deus? Todos nós vamos ter que parar na frente de Deus e dar uma resposta por nosso comportamento. E vai ter que explicar para Deus por que você foi infiel, por que você decidiu deixar seu primeiro amor, como fala Apocalipse 2. Todos nós vamos ter que falar e responder a Deus. Eu espero que você esteja encorajado hoje com a mensagem que Deus te deu hoje, para fazer decisões, para tirar qualquer coisa que você tem permitido sair no seu coração, maior, uma paixão maior que seja outra coisa no Deus, fazer decisões para tirar isso e começar a procurar a Deus, em primeiro lugar. Tem esperança na cruz? Tem liberdade na cruz? Você pode começar de novo com as promessas que Ele te dá. Todos os dias. Não pode estar muito cansada, muito ocupada, distraída ou doente para ir à cruz. Não pode. Porque você sempre vai estar muito cansado, ocupado, doente, alguma coisa sempre vai estar. Então não pode ficar para não ir na cruz. Você tem que ir porque lá você vai encontrar o verdadeiro descanso. A verdadeira cura. A verdadeira foco. Não tem excusa que isso válida em frente de Deus para não procurá-lo e estar cerca dele, perto dele. Jesus, a Bíblia diz que ele estava na multidão, estava sendo comprimido, né? Como a gente no metrô, assim, sabe? Fica assim, você não pode nem consegue olhar. Tem acontecido muitas vezes. Mas essa mulher, ainda que foi declarada impura, foi humilhada, ela teve suficiente humildade e
coragem para ir até Jesus. Sabe por quê? Porque ela era a única que podia fazer. Jesus não saiu a nenhum lugar para procurar ela e fazer ela lutar para sua cura. Ela teve que fazer isso. Você tem que tomar decisões hoje, tomar os passos necessários para Deus te entregar a vitória que está esperando você. Só com Deus. Mas ninguém mais pode fazer isso por você. Você tem que fazê-lo. Eu acho que é tempo já, né? De ser sérias com o nosso relacionamento com Deus. E tomar decisões certas, baseadas na Bíblia. Não por emoção ou o que você vê. Você não pode tomar decisões desse jeito. Você tem que tomar decisões baseadas na Bíblia. Porque isso é certeza, segurança e profundidade. Temos que aprender como amar a Deus com todo o nosso coração. E não nós mesmas. Senão, você vai seguir sangrando. Em Jeremias 29, tem uma escritura muito animadora. Talvez vocês tenham escutado antes, tenham lido antes, mas é muito, muito legal. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos para dar-lhes esperança e futuro. Eu gosto desses planos. Não sei os planos que você tem feito para a sua vida, mas você viu os planos que eu tinha feito para a minha vida? Para nenhum lugar. Bom, foi para um lugar, mas eu não queria estar lá. Eu fiquei lá. Então, quando a gente faz planos que não são de acordo com os planos de Deus, é uma bagunça, não é? Pense nos planos que você tem feito na sua vida. Tem sido super legal ou você tem terminado com dor, machucando alguém no lugar que você não queria? Talvez tendo que, não, então eu não queria isso, mas então eu vou aceitar, aceitando menos que você queria. Tudo isso acontece por causa de nossas decisões. Mas Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Essa promessa aqui em Jeremias 11 é diretamente de Deus para você. Como você vai responder a Deus hoje? Em Salmo 139, a Bíblia diz que Deus tem tecido. Não sei. Tem nosso tecido. Assim, sabe? Eu não sei fazer. Mas você sabe. Ok. No ventre de sua mãe. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que Deus te conhece muito bem. Sabe todos os tecidinhos de como você é feita. Ele conhece tudo o que você gosta, não gosta, o que você vai fazer, não vai fazer, o que é bom, o que não é bom, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você vai ter que trabalhar. Ele conhece tudo. E talvez você não se sente muito compreendida hoje. Eu sei que isso pode acontecer muito no casamento, né? Mas Deus conhece você. Ele entende você também. Por isso que nós precisamos conhecer mais a Deus. Conhecer Deus. Não religião. Não, assim, uma vida religiosa que é tentando ir atrás de uma coisa que não é profunda. Não. Conhecer Deus da Bíblia, de coração e de mente. Conhecendo isso, sua vida vai mudar. Porque é uma coisa profunda. Outra coisa que nós precisamos é nos rodear com mulheres ou pessoas do mesmo coração e da mesma mente. Porque a Bíblia diz, se você anda com sábios, você vai ficar sábia. Mas a mesma coisa acontece ao contrário. Se você anda com os que não são sábios, você vai terminar fazendo as coisas iguais. A má companhia corrompe o coração. Então, precisamos pessoas que vão nos ajudar com o nosso coração. Quem são seus melhores amigas? Quem é seu melhor amigo hoje? E qual tipo de estilo de vida eles estão levando? Está te ajudando? Está te levando a um nível mais alto? O que está acontecendo com isso? Estou muito agradecida com
a promessa que Deus tem com a igreja. Porque na igreja você está rodeada com mulheres que estão dedicadas a Deus. E elas vão te ajudar. Vão te guiar seu coração, certo? E vão falar das coisas do seu coração, talvez que você não quer ouvir. Elas vão falar a verdade, se dói ou não. Mas essas são as mulheres e as amigas que você precisa e pode confiar. As amigas que vai falar a verdade, ainda se dói. Nós precisamos dessas amigas. Eu preciso disso. Eu preciso das minhas amigas falar do meu coração para eu não me enganar com o meu próprio pecado. Porque é muito fácil fazer isso. Você nem sabe, nem percebe quanto enganado você está com o seu próprio pecado. Não consegue perceber. Eu não consigo perceber. Você está em paz hoje? A Bíblia diz em Salmos 27, 4, diz que precisamos procurar a Deus no templo, no seu templo, para ficar no templo dele todos os dias da nossa vida. Deus nos dá perdão e precisamos procurar ir atrás do perdão, porque é uma promessa. Ele promete perdão, mas ele promete para as pessoas que vão atrás do perdão. Ele não vai simplesmente perdoar só porque você está. Ele provê a oportunidade para você ser perdoada. E você tem que ir atrás disso. Agora pense, 100 anos aqui, onde você vai estar? Onde você vai estar 100 anos aqui? Eu tenho escutado pessoas viver até 120 anos. Né? Não sei se tem mais. Mas 120 anos é bastante tempo, né? Agora, eu acho que em 100 anos vocês não vão estar aqui. Eu também não vou estar aqui. Vocês não vão estar aqui, mas vocês vão estar em algum lugar. Aonde? Isso é a pergunta. Aonde você vai estar? Em Tiago 4,14, um pouco engraçada essa escritura. Vou te ler. Em Tiago 4,14, diz assim: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece e um pouco de tempo e depois se dissipa. Dissipa. Ok, então entende o que isso significa? Tá bom, mas se você tem dúvida, eu trouxe aqui meu perfume, porque as mulheres gostam de perfume, né? Então, fala de neblina, né, a escritura. Então, no esquema de eternidade, isso é a nossa vida. Isso sou eu. Essa é Alexa. Érica. Oi. Todos nós. No esquema de eternidade não é muito tempo, neblina, né? Mas a Bíblia fala que isso é a nossa vida. Então imagina, em 100 anos, você não vai estar aqui. Porque, não há muito tempo. Então você não vai estar aqui, mas vai estar em algum lugar. Em Ezequiel 36, a Bíblia diz que Deus nos promete um coração novo para você poder começar de novo. É incrível isso. É tempo de receber ajuda para curar seu coração com as promessas que Deus te dá. Mas talvez você está pensando hoje, não, isso não vai acontecer comigo. Talvez você pense, Deus não pode me usar, meu coração está muito escuro, minha situação está muito difícil, eu estou muito dura, eu acho que não vai acontecer. Bom, vou te falar das pessoas que Deus usou, tá? Noé era embriagado, Abraão muito velho, Isaías um sonhador, Jacó um mentiroso, Lia tinha olhos fracos, José foi abusado, Moisés era gago, Samson era mulherengo, Raab prostituta, Jeremias muito jovem, Davi adúltero e assassino, os dois. Elias era suicida. Isaías pregou nu. Jonas fugiu de Deus. Noemi, viúva. Jó, falido.
Pedro negou a Jesus. Os discípulos abandonaram a Jesus. Marta se preocupava de todas as coisas. A mulher samaritana, era divorciada mais de uma vez. Zaqueu, muito pequeno. Paulo, muito religioso. Timóteo tinha problemas do estômago. E Lázaro era morto. Qual é a sua desculpa? Eu quero animar muito vocês de pegar as promessas de Deus, aprender quais são as promessas de Deus para a sua vida e saber com certeza que Deus pode mudar seu coração e você pode ser a mulher que Ele te criou para ser. Amo muito você.